Olá pessoal, tudo bem? Bom, antes de iniciarmos o tópico do assunto de hoje, que será informações sobre levantamentos estatísticos e técnicas de amostragem, na aula anterior nós vimos algumas definições importantes quando iniciamos o assunto de estatística descritiva. Bom, e nós não definimos o que vem a ser estatística, né, como ciência. Bom, quero lembrar, se você abrir um jornal, uma revista, um artigo, muito provável, você se deparar com uma tabela, com um gráfico, ok? Então, uma primeira definição histórica que nós vamos utilizar, que é a definição dada lá no Costa Neto, tá? Que é a ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação dos dados experimentais. Essa é uma definição histórica, tá? Mas, modernamente, a estatística ela não é somente tabelas e gráficos. É muito comum você se deparar com índices, e aí você pode ter índices em várias áreas, por exemplo, na economia, na educação, na aplicações de várias técnicas. Você pode ter o que a gente chama de inferências, que são testes de hipóteses, intervalo de confianças, tá? Então, não é somente tabelas e gráficos. E uma definição, digamos, mais moderna, se você entrar lá no site do IBGE, vai ser o que modernamente se conhece como ciências estatísticas, ou simplesmente estatística, é um conjunto de técnicas e métodos de pesquisa e análise de dados que, entre outros tópicos, envolve o planejamento do experimento a ser realizado, a coleta qualificada dos dados, a inferência, o processamento, a análise e a disseminação de informações. Essa é uma definição mais atual que engloba toda a parte que hoje a gente pode usar a estatística, não apenas tabelas e gráficos e organizações dos dados, ok? Bom, feito essa primeira parte, né, complementando a anterior, que era importante a gente entender as definições básicas, né, importantes para iniciarmos essa parte de hoje. Bom, se você for ver sobre levantamentos estatísticos, tá? Primeira coisa é entender por que fazer o censo demográfico. O censo vai ajudar a cada um de nós a conhecer melhor o país, nossos estados e principalmente nossos municípios. Os resultados do censo vão refletir a realidade brasileira, fornecendo o retrato do Brasil num determinado período de tempo. Seus dados serão utilizados em programas e em projetos que vão contribuir para acompanhar o crescimento, a distribuição geográfica, evolução das características da população ao longo do tempo, identificar áreas de investimentos prioritários em saúde, educação, habitação, transporte, energia, programas de assistência a crianças, jovens e idosos. Selecionar locais que necessitam de programas de estímulo ao crescimento econômico e desenvolvimento social. Fornecer referência para as projeções populacionais com base nas quais é definida a representação política no país, indicando o número de deputados federais, deputados estaduais, vereadores de cada estado e município, e fornecer subsídios ao Tribunal de Contas da União para o estabelecimento de cotas do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios. Veja bem,
É muito comum retratar estatística, tá, associada a recenseamentos gerais, né, como censos demográficos, agropecuário, industrial, comercial, da educação. Então, quando pensa em estatística, né, se você for olhar a definição da palavra, vai estar associada a coisas do Estado, ok? Bom, então o que vem a ser um censo? Mas vamos fazer aqui um breve e rápido histórico, né? Vou falar para vocês um breve histórico, né? Como iniciaram os primeiros estudos, até chegar hoje à estrutura que a gente tem do IBGE, tá? Durante o período imperial, o único órgão com atividades exclusivamente estatísticas era a Diretoria Geral de Estatística, criada em 1871. Com o advento da República, o governo sentiu necessidade de ampliar essas atividades, principalmente depois da implantação do registro civil de nascimentos, casamentos e óbitos. Lembrar que isso era feito pela Igreja Católica. A partir do advento o final do Império, o Estado ele assume essa responsabilidade, ok? Com o passar do tempo, o órgão responsável pelas estatísticas no Brasil mudou de nome e de funções, algumas vezes até 1934, quando foi extinto o Departamento Nacional de Estatística, cujas atribuições passaram a ministérios competentes. A carência de um órgão capacitado para articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação dos serviços especializados em funcionamento no país, favoreceu a criação em 1934 do Instituto Nacional de Estatística, sigla INE, que iniciou suas atividades em 29 de maio de 1936. No ano seguinte, foi instituído o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporado ao INE, que passou a se chamar, então, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Desde então, né, o IBGE cumpre a sua missão, identificar e analisar o território, contar a população, mostrar como a economia evolui através do trabalho e da produção de pessoas, revelando assim como elas vivem. Então eu fiz aqui um breve histórico, tá, da criação e da importância desse órgão, que é o principal órgão que nos dá as informações básicas, tá, da nação, do Estado, ok? Bom, censo é a contagem de todos os elementos da população. Lembrando que essa definição de população já foi dada. População são todos os elementos que possuem pelo menos uma característica em comum, ok? Então toda a população é selecionada, tá? O custo de realização é alto, ok? Divulgação dos resultados não é imediata, porque se você pensar na grandiosidade de um país como o Brasil, onde você tem que ter, primeiramente, a seleção de pessoas, você tem que ter depois um treinamento para essas pessoas, depois de tudo isso, lembrando que num país como pessoas que podem ter desde curso superior até pessoas com muito pouca escolaridade, então a dificuldade de você encontrar, montar uma equipe homogênea é muito grande. Então você vai ter estados onde a sua equipe vai ser muito homogênea e estados em que, ou regiões
onde será difícil montar uma equipe homogênea. Você vai ter pessoas desde curso superior até pessoas semi-analfabetas na equipe. Isso para uma dimensão como o Brasil, né? Extremamente extenso, e nem sempre as regiões são próximas, né? Onde será feito o curso, onde você vai depois ir a campo. Então, tudo isso leva tempo, tá? Bom, o censo está sujeito ao que nós chamamos de erros não amostrais. Os erros não amostrais, tá? Eles são questionários, treinamentos, coleta de dados e a crítica dos dados. Eu não vou aqui falar um por um, porque toda essa parte que eu acabei de falar agora, questionários, treinamento, coleta de dados, tudo isso está naquele materialzinho que eu deixei para vocês, aquela apostila, né? Então é só vocês darem uma lida que vocês vão entender cada um dessa parte, ok? Bom, nós temos as pesquisas amostrais, né? Uma pesquisa amostral muito famosa que quase todo mundo já escutou, né? Já ouviu falar, é a PNAD. O que é a PNAD? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, né? Outra pesquisa também, uma pesquisa amostral, é a Pesquisa Mensal de Empregos, PME, né? Que fornece informações importantes e subsidiam os estudos e planejamento governamentais, ok? Bom, na pesquisa amostral, parte da população é selecionada, né? O custo é muito menor. Só você pensar em custo, né? A quantidade de uma equipe que você vai ter que montar é muito menor do que para um censo. Isso é sem dúvida, né? A questão, você pode trabalhar com uma equipe mais homogênea. Quem já teve a oportunidade de trabalhar em grupo, sabe? Quanto mais fácil será a trabalhar em grupo, quanto esse grupo for mais homogêneo, né? Quando você tem pessoas, muita gente para trabalhar, certamente esse grupo ele vai cada vez mais perdendo essa capacidade de ser homogêneo, de se articular melhor, de compreender as coisas. Veja trabalho em grupo, né? Se você bota um trabalho num grupo de 10, vai ser muito mais fácil esse trabalho não sair tão bem do que um trabalho em 5, onde as pessoas são mais interessadas e são mais articuladas, tá? Uma certa comparação que eu estou fazendo. A divulgação dos resultados é rápida, né? Está sujeito a erros não amostrais, que são os que eu citei do censo, e também os ditos erros amostrais, que são inerentes ao processo de seleção. Então, nas pesquisas amostrais, nós vamos ter dois tipos de erros: os erros ditos não amostrais e os erros ditos amostrais, ok? Está associada ao trabalho, ao resultado de amostra para amostra, como eu disse, os erros não amostrais. Porque dentro de uma pesquisa, quando você faz uma pesquisa por amostragem, uma coisa você tem que definir é o nível de significância, é o erro que você quer cometer em probabilidade para uma determinada medida que você está fazendo uma inferência. E outra coisa importante é você definir o erro absoluto, né? O tamanho do erro que você quer admitir. Esse erro, esse nível de significância e o erro absoluto estão intimamente relacionadas com o tamanho da amostra. Se você quer aumentar a precisão da tua pesquisa, né, significa diminuir o intervalo de confiança, você vai ter que aumentar o tamanho da sua amostra. E nível de significância e erro absoluto estão intimamente relacionados com o tamanho da amostra, ok? Bom,
Dentro das técnicas de amostragem, tá? Nós temos as técnicas ditas probabilística e as não probabilística, ok? Dentro da probabilística, nós temos a amostragem aleatória simples, temos a amostragem sistemática, temos a amostragem estratificada e temos a amostragem por conglomerado, ok? Dentro da amostragem não probabilística, nós temos a amostragem por conveniência e a amostragem por cotas, ok? No materialzinho de vocês, tá? Tem uma partezinha em que eu desenvolvo melhor essa parte de estatística, de amostragem probabilística e não probabilística. Mais uma vez, a parte não probabilística não nos é importante, nós não vamos estudar nosso curso, apenas eu estou citando. Lá no material você vai ter, eu vou desmiuçar um pouquinho mais, pelo menos a definição da amostragem por conveniência, amostragem intencional, amostragem por cota e assim por diante, ok? Nossa aula de hoje eu vou frisar mais na técnica probabilística, que vai ser a AAS, a amostragem aleatória simples. O que vem a ser a amostragem aleatória simples? Imagine aqui que eu tenha a minha população, ok? E eu selecione, né, uma amostra. Eu não tenho condições de pesquisar todo mundo da população, por fatores que eu já mencionei anteriormente: custo, tempo. Eu não tenho nem muito tempo e nem tenho recursos para pesquisar toda a minha população. Então, eu seleciono uma amostra e com base nessa amostra que eu vou ter estimativas pontuais para os parâmetros da população. Veja bem, se eu quero saber a idade média da minha população, com base na amostra que eu selecionei, tá? Eu posso fazer uma estimativa, né, para o parâmetro populacional. Lembrar, o que são parâmetros? São medidas de referência, são medidas que são não mutáveis, tá? Se a tua população é uma população estanque, né? Não entra e nem sai ninguém, ok? Bom, o que vem a ser um estimador? Um estimador é um operador matemático, né? Que eu já falei para vocês, que no caso de média, o que vem a ser média aritmética? Todo mundo sabe, né? De maneira intuitiva. É o somatório dos valores dividido pelo total de observações. Isso que eu chamo de um operador matemático, ok? Então, esse operador matemático, que a gente chama de x barra, tá? Para cada amostra, ele vai me dar um resultado, que a gente chama de estimativa. Então, eu posso tirar duas amostras e calcular a média da primeira amostra e calcular a média da segunda amostra, usando o mesmo operador matemático x barra. O que pode acontecer para a primeira amostra? Dar um valor x barra 1 e para a segunda amostra x barra 2, né? Usando o mesmo operador, eu posso ter resultados iguais ou diferentes para x barra. Então, os resultados é o que nós chamamos de estimativas. E o operador matemático a gente usa, né? A gente chama de estimador. Então, como é que eu faço para minimizar o que a gente chama de viés, né? De tendência? Porque se eu faço um processo de seleção e não tomo certos cuidados, eu posso estar superestimando o meu estimador ou posso estar subestimando o meu estimador. Vou dar um exemplo bem básico. Imagine que eu vou fazer uma pesquisa sobre o desempenho dos alunos. E aí eu vou, por exemplo, numa turma que está se preparando para fazer uma prova. Então, ali somente tem os melhores alunos.
ok? Os que mais se destacam é que fazem parte daquela turma. Se eu olhar o desempenho, né, dos alunos, por exemplo, qual é a nota média dessa turma? Né? Então, com base na nota média dessa turma, eu posso ter eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou comparar, né? Então, veja bem, se eu olhar apenas para essa nota dessa turma, eu vou estar superestimando a nota, por exemplo, de todo o colégio que vai fazer a mesma prova, só que alguns estão se preparando e outros não, tá? Então, o que pode acontecer? Esses alunos, a tendência por eles estarem estudando, estar nessa turma especial, eles terem notas, né, melhores que os demais. Então eu posso, com base somente na nota dessa turma, eu vou estar fazendo uma superestimação da nota de todos os alunos que vão fazer a mesma avaliação. Eu peguei um pequeno grupo, tá? E só com base nesse grupo eu fiz uma estimativa para a nota dos alunos da escola, todos os alunos da escola. Só que nem todos os alunos da escola estão fazendo um curso preparatório, ok? Bom, então como é que eu faço esse processo de seleção para minimizar a tendência ou viés? Bom, a gente viu que a primeira técnica de amostragem que nós vamos estudar é a amostragem aleatória simples. Todo o curso é com base nessa técnica de amostragem, ok? Também chamada de simples, ao acaso, aleatória, elementar, randômica, etc. É equivalente a um sorteio lotérico. O que é um sorteio lotérico? Eu vou ter bolinhas enumeradas, coloca essas bolinhas num globo e aí ele fica girando, fica girando, fica girando. Preste atenção. Olha como o processo ele é sutil. Eu falei que eu vou colocar as bolinhas e depois essas bolinhas vão ficar o quê? Girando, girando, girando. Essa parte de botar as bolinhas e botar elas para girarem é que dá esse efeito de aleatoriedade. Diferente se eu colocasse as bolinhas, né? Colocasse as primeiras bolinhas e depois acabei de colocar as bolinhas, sem girar, eu já metesse a mão dentro do globo e retirasse uma bola. Veja bem, é óbvio que as bolas que estão em cima vão ter muito mais chances de serem selecionadas do que as bolas que estão embaixo, ok? Então, o simples fato de eu colocar todas as bolinhas e deixar ele girando ali, ó, eu faço com que todas as bolinhas estão tendo a mesma chance de ser selecionadas, ok? Nelas, todos os elementos da população têm igual probabilidade de pertencer à amostra, ou seja, quando eu tiro elementos do globo, cada bolinha que está ali dentro, cada elemento dessa população tem a mesma chance de ser selecionados, ok? Tudo bem? E cada amostra tem a mesma probabilidade de fazer parte do estudo, ok? Por exemplo, na prática, na amostragem aleatória simples, pode ser realizada numerando-se a população de 1 a n, sorteando-se a seguir por meio de um dispositivo aleatório qualquer n números dessa sequência, os quais corresponderão aos elementos sorteados para a amostra. Um instrumento útil para realizar o sorteio anteriormente descrito é a tabela de números aleatórios, ok? Tal tabela é simplesmente constituída por inúmeros dígitos que foram obtidos por algum processo equivalente a um sorteio equiprovável. Como é que é uma tabela de números aleatórios? Se nós olharmos aqui, né, uma tabela de números aleatórios, como ele descreveu ali, ó, são números, né, que vão estar um ao lado do outro
em forma de uma tabelinha. Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, todo livro de estatística, sempre você vai encontrar no final lá uma tabela de números aleatórios, tá? Então, aqui você tem aqui, ó, números, deixa eu só aumentar mais um pouquinho, só para você ter ideia, ó, dispostos em 5 linhas e 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí você tem vários lá para baixo também, ok? Então, é uma tabela dessa aqui que eu utilizo, né? Uma tabela de números aleatórios, tá? Que eu utilizo para fazer o sorteio dos elementos da minha população. Como é que eu faço, Rosenberg? Você lembra que ele disse o seguinte aqui, ó. O que que ele falou? Ele falou o seguinte aqui, ó, no PowerPoint. Se nós voltarmos aqui, ó, o que que ele disse? Ó, eu vou numerar, né? Suponha que cada elemento da população possa receber um código, tá? De 1 até N. Então, imagine então uma turma. Imagina uma turma. Imagina que a minha turma, tá? Vocês são minha população de estudo, ok? Beleza. Então, cada um elemento, tá, vai receber um código. Rosenberg é o número 1, o Antônio é o número 2, o Daniel é o número 3. Então, cada um elemento vai receber um código, ok? Então eu vou fazer um sorteio, por exemplo, se a minha população for de 20 pessoas, tá? Eu vou sortear números aleatórios que vão de 1 até 20, tudo bem? Vamos supor, quando a gente faz essa técnica, eu tenho que ter uma semente. O que é uma semente? É o início, tá? Eu vou começar com esse elemento sorteado. Vamos supor que o elemento sorteado, na minha tabela aleatória, eu vou usar a minha tabela aleatória. Agora vocês estão aprendendo como é que a gente usa a tabela de números aleatórios. Então eu faço um sorteio. Vai ser a 5ª linha e a 8ª coluna. Então, o meu primeiro elemento sorteado vai ser a partir dessa semente, que eu disse 5ª linha, tá aqui, ó, 5ª linha, 8ª coluna, tá aqui, ó. Então, 8ª coluna, 5ª linha, 8ª coluna, tá aqui, ó. 46. Existe o número 46 da minha população que vai de 1 a 20? Não. Então, a gente vai usar o seguinte critério. Eu vou andando para a direita, como a gente lê da esquerda para a direita. Então, eu vou andando nesta linha, acabando aqui, eu passo para a linha de baixo. Então, 46. Pulei. Tem o número 62 na minha população? Não, não tem. Então, eu continuo andando. Tem o número 6? Opa! Então, o cara que está na 6ª posição, cara de número 6, foi o primeiro sorteado. Vamos supor que eu queria sortear 3. Dessa população de 20, eu vou fazer um sorteio de 3 elementos dessa população. Vai ser a minha amostra tamanho 3. Tem o 76? Não. Então eu continuo pulando. Tem o 25? Não. Tem o 88? Não. Tem o 55? Não. Tem o 75? Não. Tem o 60? Não. Tem o 26? Não. Tem o 51? Não. Tem o 99? Não. Tem o 77? Não. Tem o 77? Não. Tem o 29? Não. 69? Não. 34? Não. Tem o 3? Opa! Então o segundo é o terceiro. Acabou aqui, eu volto para início da linha seguinte. Tem o 37? Não. Tem o 76? Não. Tem o 86? Não. Opa! 3. Repare, se meu processo for com reposição, o 3 apareceu 2 vezes. Não tem problema a mesma pessoa ser selecionada 1 vez, 2 vezes ou 3 vezes. Ok? Se o meu processo é com reposição, isso pode acontecer. E se não fosse com reposição, eu iria continuar até encontrar aqui, ó, seria o próximo, seria o 17. Ok?
Então, veja bem, aqui eu posso fazer uma pequena discussão. O meu processo de seleção pode ser com ou sem reposição, ok? Isso você já sabe. Mas qual é a desvantagem num processo com reposição? Num processo com reposição, eu perco a aleatoriedade. Representa. O que isso representa? Por exemplo, aqui o 3 apareceu 2 vezes. A minha amostra vai ter 2 elementos repetidos. O ideal, que é o caso real que a gente trabalha, é com amostragem sem reposição, porque eu aumento a minha capacidade de aleatoriedade. Repare que, por exemplo, se isso fosse para calcular a média, a idade média dos alunos, tá? Apenas com essa amostra também, o 3, dentro do cálculo da média, 2 valores estão repetidos. O ideal seria que cada elemento da minha amostra tivesse uma idade diferente, né? Essa estimativa iria ser muito mais realista do que, por exemplo, se todos os elementos fossem repetidos, 18 anos. Vamos supor que 18 anos é a idade do cara mais novo, só que ele foi sorteado 3 vezes, tá? Então, uma vantagem dentro das fórmulas estatísticas, né, que vocês estão apenas tendo acesso a algumas, as fórmulas são mais fáceis, e uma desvantagem que eu perco essa capacidade da aleatoriedade, tá? Isso a gente discute um pouquinho, tá? No material. Então, dê uma olhada lá no material que vai ter, eu vou estar falando, acredito que eu venha a ter discutido essas vantagens e desvantagens do processo com e sem reposição, ok? Então, chegamos ao final da nossa videoaula e eu vou fazer um exemplo básico utilizando a tabela de números aleatórios, ok? Um abraço.